nossos estudos. Nós estamos no capítulo 1 do Missionários da Luz. Ainda no momento em que o Espírito ele fala de algumas qualidades que deveríamos desenvolver, e entre elas a humildade, e nós estamos trabalhando a humildade. Aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, e estamos trabalhando no capítulo 7, o orgulho e a humildade. O amigo espiritual, ele faz uma colocação muito profunda do processo da humildade, e eu vou reler aqui, aí onde nós paramos no último encontro, eu vou retomar e a gente desenvolve. Vamos lá. A humildade é virtude muito esquecida entre vós, isso aqui nós já lemos. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, quer se devam auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos, aquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Na colocação dele, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Por quê que o Espírito ele faz essa colocação? Que sem a humildade a gente aparenta ter virtudes e ela não representa virtude, uma virtude verdadeira. Por que sem a humildade as outras virtudes elas se apresentam em caráter de superficialidade? Está dando para entender a pergunta? Porque a resposta é simples. Sem humildade, por mais que eu queira desenvolver qualquer virtude, ela se torna superficial. Lembrando que humildade é um conjunto de coisas, uma ciência, ela é um grande desafio para valores internos. Por que sem ela as outras virtudes elas se tornam superficiais? Não é por causa do ego, não? É do ego, mas tem a ver com o ego. Mas por que sem a humildade, as outras virtudes, se eu tentasse exercitá-la, ela se torna superficial? Não é porque o interesse próprio vai sobrepor o interesse... A humildade veio justamente equilibrar qual campo? Qual campo que a humildade ela veio equilibrar? Ela veio modificar, equilibrar, encaminhar, eu posso usar termos variados para isso. Sinceridade. Certo. Também, mas a sinceridade sem humildade, ela vai parecer uma verdade absoluta. Entendeu? E para ser uma verdade absoluta, na condição que nós estamos, toda verdade absoluta se torna o quê? Superficial. Superficial. Não é verdade. Não é a verdade. Nem poderia ser. Então a humildade, ela equilibra um campo. Qual que é o campo que ela equilibra? Porque sem ela nós apresentamos a contraparte dela. Não é a contraparte, porque são coisas distintas.
Mas é que sem ela, essa outra coisa, ela aparece e ela sobrepõe. O orgulho. A humildade vem para equilibrar o que nós chamamos de orgulho, que pertence ao ego. Porque o orgulho, o próprio termo, né? A própria palavra, orgulho, o que ela faz? O que o orgulho faz? Imagina que alguém falar assim, eu sinto orgulho dele, ou dela, dessa pessoa. O que eu estou dizendo quando eu falo isso? O que eu estou fazendo com ela? Você está diminuindo ela. Não. Quando Essa eu sinto orgulho de alguém, eu não diminuo. No começo você está falando que você tem um orgulho, então você... De uma pessoa. É como se você fosse superior a ela, você está sentindo orgulho dela. Se sentir orgulho por alguém... Eu acho que é isso, você está diminuindo a pessoa quando você fala. Eu não acho certo sim. falar isso. Muito boa colocação. Agora eu entendi a sua... É porque se eu sinto orgulho de alguém, significa que aparentemente ou eu estava acima dela, Isso, você se sente assim. ou eu me sinto acima dela. Pode ser uma boa colocação. Ela é uma colocação até bem velada, ela está escondida. Mas, porque uma das coisas que o orgulho ele traz consigo chama-se exaltação. Ele vai exaltar, é como se eu pegasse uma qualidade sua e o Urquiza é demais. O Rodrigo é muito inteligente. O que eu estou fazendo? Quando eu falo do muito, a própria palavra, né? Você é o cara, você é demais. O que eu estou fazendo com a sua imagem, com a imagem que eu tenho de você? Porque, na verdade, eu não estou falando do outro. Eu exalto quem? A mim mesmo. Mas eu reflito uma exaltação para quem? Para o outro que está numa posição que ele pode gostar dela. Porque é um elogio. Todo elogio é importante, desde que ele seja só um elogio. Porque ele não pode ter poder. Se ele tiver poder, já não é um elogio. Ele tem um interesse, ele tem alguma coisa escondida nesse campo. Então nós temos que tomar muito cuidado. E por que o elogio precisa ser dito? Porque uma coisa boa tem que ser falada? Ela tem que ser falada. Ela tem que ser falada, mas ela não tem que ser exaltada. Entenderam? Porque, na verdade, quando ela é falada, ela é da linha da obrigação. É o que nós todos deveríamos fazer. Ela não é da exaltação, porque da exaltação é como se eu pegasse algo e engrandecesse. É como se tivesse algum interesse por trás, né? Quando você exalta, você quer dizer. Porque tudo que é orgulho, que a base do orgulho é orgulhar, é orgulhoso, ele é uma para eu ter orgulho, é como se eu intensificasse algo. Porque o equilíbrio ele não é intensificado. Entende que o equilíbrio é equilíbrio? O equilíbrio ele não vai nem para cima, nem para baixo. Ele é a linha do meio. Ele é o ponto, é a gominha, né? Quando você volta na posição dela. É o equilíbrio. Se você estica, gera uma linha de tensão, um campo de tensão. Então, equilíbrio ele não tem uma intensidade. Ele só é. Quando tem intensidade ou ausência de algo, desequilíbrio. Então, a humildade ela vem para equilibrar esse campo que pertence ao ego, que pertence à imagem. Toda imagem traz orgulho. Por quê? Porque a imagem traz orgulho. Por que toda imagem traz orgulho? Não é porque as imagens que a gente guarda não são as psiquismos, são aquelas que
são aquelas que a gente seleciona para alimentar nosso ego? Porque, Sim, então, por isso que elas representam o orgulho, né? Porque as outras eu estou deletando. Aquelas que são boas para mim, para me trazer crescimento, humildade, eu vou deletando, porque eu tenho o ego, né? Aí o ego vai selecionando aquelas imagens no psiquismo que eu vou ficar alimentando o meu próprio ego. por que que é muito importante? A imagem, ela é muito importante. Imagem e semelhança de Deus. É uma colocação que ela usa a imagem e a coisa da semelhança. Por que que ela é importante? E por que que ela gera, por que que o espírito ele se impressiona com a imagem? Você pensa, toda imagem é o quê? O que é a imagem? É o real. Não significa que seja real, A mas imagem ela que eu é estou vendo um agora. reflexo. Ela é um Reflexo. reflexo. Então, por que que a imagem é importante? Porque ela gera uma identificação. Ela gera para nós uma identificação. Estou identificando algo, estou reconhecendo algo. Ela é um reconhecimento. Reconhecimento de reconhecer. Passei a perceber e interagir com aquilo. Então a imagem, ela faz com que eu perceba. Então ela é muito importante. Porque sem imagem, se eu não tiver uma imagem, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. E a ausência do ver, ele pode gerar uma ausência, uma incapacidade de sentir. Então a imagem, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder tão grande que ela faz com que a gente, sustentado pelas imagens, se mova inconsciente, quase que o tempo todo, quase que mecanicamente. Porque a imagem, você cria um mapa mental ali, você se movimenta nele. A gente faz um mapa mental para entrar num veículo e ir para determinado lugar, vamos supor que eu não tivesse como GPS, e eu vou seguir esse mapa mental, porque ele é capaz de nos guiar. E muitas vezes eu vou errar, mesmo com o mapa mental eu sou capaz de errar. Porque uma mudança que tenha na realidade mudou a imagem que eu tinha. Tá claro? Porque a realidade move. A imagem, ela tem um aspecto de congelar. Ela tem algo do passado. Ela é uma representação de passado. A imagem de um astro, ele pode nem estar existindo e nós estamos ainda tendo a percepção dele, que é a imagem e ilusão. Tá claro? Porque se o astro já não existe, eu ainda estou percebendo ele. Mas, apesar da imagem ilusória, a mente, ela movimenta também na ilusão. Ela tem na ilusão a ilusão não é de todo negativa, ela não é de todo ruim. Nós precisamos dela. Nós precisamos da ilusão chamada sonho para fazer limpeza mental, porque sem ele nós carregaríamos muito lixo mental dentro de nós. Nós temos que jogar o lixo para fora, nós temos que limpar o terreno mental, porque se ficar com muito lixo, isso intoxica a mente. Então ele tem que fazer a limpeza. Chama-se sonho, que não é vivência. O sonho, ele é uma espécie de reposição de energia. Enquanto o corpo está dormindo, nós sonhamos repondo energia física. Mas aí, então eu não entendi o seguinte, então por que você está associando essa imagem com orgulho? É isso que eu não entendi. Porque toda imagem, ela traz consigo toda imagem é uma espécie de identificação. Ela é uma espécie ela representa algo para nós, ela tem uma representatividade. E nós passamos a criar sentidos para ela. Nós damos para ela uma espécie de sentido para sustentar aquilo. Aí nasce o orgulho.
O espírito, quando ele reencarna na Terra, ele está no estado inconsciente. Então ele não se vê, ele não tem consciência dele no corpo que ele possui naquele contexto. O corpo antecede o psiquismo humano. Tá certo? No sentido da consciência. Mas o espírito já tem psiquismo dele. Sim. Isso é só no processo Aí reencarnatório. mistura tudo. Ele não tem consciência do corpo. Tá certo? Mas o corpo está tendo predomínio sobre ele. Porque ele está inconsciente. À medida que ele vai se desenvolvendo, à medida que a consciência começa a desenvolver e as informações chegam para ele, moldando a capacidade de percepção que nós temos, criando o que nós chamamos de paradigma, quando você desenvolve essa concepção, agora nós passamos a gostar do que nós estamos vendo. Quando eu passei a gostar do que eu estou vendo, nasce comigo um processo chamado orgulho. Porque o orgulho, ele é uma grande satisfação. Então, o espírito velho que faleceu, um espírito que faleceu em uma existência com 80 anos. Chegou aos 80 anos, ele faleceu. Ele tem gravado a imagem do corpo envelhecido? Tem. Aí ele vai para o mundo espiritual. O que aconteceu com esse corpo envelhecido? Para onde que ele vai agora? Na Terra. Ele está na Terra, mas eu carrego a imagem, semelhança que eu deixei na Terra. Eu vou para o mundo espiritual e o corpo espiritual continua moldado àquela imagem que ficou ali, porque ela faz parte da minha experimentação. Tranquilo? No mundo espiritual, eu começo a renovar os estados mentais, renova-se quase que automaticamente o corpo espiritual. Renovando o corpo espiritual, o que está acontecendo com a imagem que eu tinha do corpo envelhecido quando era da Terra? Desaparecendo. Vai desaparecendo. Aí eu vou reencarnar, tá certo? Quando eu vou reencarnar, aquele corpo que eu estou já não é o corpo que ficou, porque ele está lá no passado. Aí eu renasci. Quando eu renasço inconsciente, começa a desenvolver dentro do núcleo familiar lá, estou desenvolvendo. De repente, nasce uma consciência do ser que olha no espelho e se vê. Ele vê o reflexo dele, imagem, reflexo, tá certo? Quando ele olha para essa imagem, ele vai gostar demais. Por que ele vai gostar demais? Porque agora ele não está velho, mano. Aí ele ama aquela imagem. Quando ele amar a imagem, o orgulho está junto com ele. Não tem humildade, tem orgulho, uma exaltação, entendeu? Que a coisa é muito complexa, porque ela traz, cada vez que o espírito ele experimenta um corpo, o corpo é novo para ele, e o corpo novo é novo. É um corpo velho que é novo comparado ao último que ele teve. Porque se ele faleceu novinho, se ele faleceu criança, ele não tem muito aquela memória. Porque quando ele era criança, ele ainda era inconsciente. Quando desenvolve a consciência, agora eu tenho um registro experimentável. Não que a criança não tenha experienciado, ela experienciou, mas ela experienciou num arquivo que ele não tinha uma consciência clara. Ela era tamponada. E você tem consciência quando você volta ao mundo espiritual. Deixa eu perguntar, existe algum nível de orgulho que é bom? Ou todo orgulho é ruim? Tipo assim, existe algum cigarro que você fuma que é uma quantidade mínima que é bom? Claro que não, né? Mas é isso que eu quero perguntar para você. Eu fiz analogia com o cigarro, mas assim, existe algum nível de orgulho que é bom? Porque Caramba! não deve ser, não deve ter. Porque pelo que você falou aí, o que eu acho engraçado é que você sempre falou que experimentar o novo é um processo de evolução pra gente. Você experimenta o novo, aí aquele novo vai mexer com o seu espírito, né? Desde que não Só tem que, imagem. Pelo que você tá falando aí, o novo tá te trazendo orgulho em vez de trazer evolução. A novidade, em vez de trazer evolução pra gente, tá trazendo Ela traz evolução, só que nós direcionamos ela para porque a estrutura do ego é conflito. O tempo todo, na Terra. E esse ego, ele pode se apresentar conflito no mundo espiritual, porque o ego, ele continua conosco. Nós vemos que o André Luiz tem hora que ele questiona determinadas coisas, e na hora que ele está questionando,
ele mesmo percebe que tem algo do ego ali no meio. Por exemplo, num dos livros dele, ele vai questionar por que determinado espírito tinha muita presença espiritual acompanhando o desencarne dele e ele não teve. Quando ele percebe que ele não teve, quem está movendo ele naquele momento? Quem compara? Quem é que faz comparação? O ego. Egocentrismo. Individualismo. Entendeu? O ego ele tem uma estrutura muito sutil, muito complexa e muito apegada, e a estrutura dele principalmente na Terra, ele é conflito. Mas por que ele é conflito? Porque nós viemos para evoluir, para crescer. Eu vim para mudar o que era. Ninguém reencarna para passeio. Ninguém reencarna para viver uma vida sem desafios. Porque todo crescimento ele tem que ser desafiado. O desafio, ele traz na base dele a criatividade, potencialidades, ele está ali para ser desenvolvido. Então, não tem como. É a semente que tem muito potencial dentro dele, mas ele precisa ser lapidado. Nós precisamos ser lapidados. Ser lapidados são desafios. São arestas que precisam ser trabalhadas. A reencarnação ele faz esse papel. Então, é por isso que a imagem, ela gera um efeito sobre nós de prazer. Ele é um prazer, ele traz a linha do prazer. Um campo de visão traz uma sensação prazerosa. E tudo que é prazeroso, na tendência do ego, ele quer fazer o quê? Se o ego ele sente prazer com algo, o que ele vai? Ele quer manter ou repetir. Ele quer repetir. E essa repetição, ela é uma... Leva ao desequilíbrio. Ela não sacia. Ela pode esgotar. Ela pode deixar de ocorrer em determinado momento, mas ela volta. Ela sempre volta com mais força. E aí nós vamos repetindo. Entendeu? Então o orgulho está dentro desse processo cíclico, né? É como se fosse tipo uma engrenagem que vai... O orgulho, ele tem que ser, porque ele faz parte da estrutura do ego, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser modificado. E para modificá-lo, humildade. Sem humildade, só tem orgulho. Ele não acaba. Ele não acaba. Mas ele não acaba, ele não é que ele não acaba. Ele acaba. O que não acaba ele acaba porque ele está voltado a uma estrutura transitória. Não é que ele acaba, entende? O termo é tão confuso, não é que ele acaba. Ele deixa de ter influência. Ele é intermitente, ele acaba e depois volta de novo. Ele volta para outra situação. Ele deixa de ter poder quando eu estou fora dele. Por exemplo, ele vai mudando de situação, você quer dizer, ele gera uma coisa aqui, some, depois gera outra coisa aqui e some. E continua, né? Ele some de alguma forma quando eu reconheço, quando eu tenho um reconhecimento de que aquilo que eu acreditava ser valor deixou de ser. Quando ele deixou de ser, o que entrou automaticamente em mim? A ausência do poder. Aspectos da humildade. Algum aspecto da humildade entrou. Aí anulou o orgulho. Até a perda, igual você falou. Perda, desencarnação. Quando eu percebo, chego no mundo espiritual encantado com as impressões que eu estou tendo. Que aí já não é uma exaltação de ego, é uma exaltação de grandezas, que me torna cada vez mais insignificante. Essa exaltação são exageros. Toda exaltação é um exagero. Porque a base dele é a ilusão. E o equilíbrio não tem ilusão. Ele não tem exagero. Ele é. Ele está. Ele é um estado. Que não repete. O equilíbrio ele não tem repetição.
Se ele fosse repetição, nós repetimos tantas coisas, que nós estaríamos no equilíbrio há muito tempo. Ele não tem repetição. Você come no dia e fala assim, não, estou equilibradíssimo, não estou com fome e nem sem fome. Você está leve. Aí você mede lá quantas gramas de comida, o que você comeu, aí você repete no outro dia. Funciona. Naquele dia ou você vai ter fome demais, ou vai ficar empanzinado, ou porque o corpo está diferente. Ele não é o mesmo, ele não poderia ser. É como se o equilíbrio acompanhasse o novo que você está falando. O equilíbrio é movimento. Ele acompanha o novo. Ele flui. Ele observa o novo. É igual você falou. Ele flui. Quem não observa o novo não está no equilíbrio. Não está mesmo. Saiu dele. Está no deixa-se levar. Deixar-se levar é um grande problema, porque eu não sei para onde eu vou. Eu já não sei para onde eu vou, de fato, em torno dos acontecimentos. Mas eu não posso viver a vida simplesmente sendo levado, porque eu tenho que escolher. Quem é levado não escolhe. Quem escolhe arrisca. E a evolução é arriscar. Porque está na linha do aprendizado. Eu tenho que arriscar para aprender. Mas arriscar não é o extremo. Ok? Arriscar é fazer escolha. E não me submeter à ausência da lógica, à ausência da prudência. Tem hora que nós fazemos coisas imprudentes. Você está arriscando a imprudência. O que eu tenho que arriscar não é pela linha da imprudência, é porque eu tenho que fazer uma escolha. Porque qualquer escolha tem efeito. Qualquer escolha. Ele vai trazer algum resultado que é um efeito na nossa vida. Vamos lá, então vamos prosseguir aqui o que o Espírito está dizendo. Sem humildade, apenas os adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Mas é porque o orgulho entra. Sem humildade tem orgulho. Porque um está diretamente no ponto de equilíbrio daquele que sai do equilíbrio e causa conflitos, tá claro? E o ego é conflito porque a existência física, ela é necessidade de aprender e de modificar coisas do passado. Então, as virtudes ficam superficiais porque o orgulho não deixa ela Entrou orgulho, acabou. Tá, mas essa é a resposta. Né? Entra o orgulho, a humildade desaparece. Onde tem orgulho, não tem humildade. Mas por que a virtude fica superficial? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma virtude. Ele é calmo. É uma virtude. Por que ela fica superficial? Sem humildade. Por que o cara calmo com orgulho, ele é superficialmente calmo? Porque a calma dele pode ser passivo, não pacífico. Aí ele virou um problema. Entendeu? A calma, ela pode ser uma letargia e não um nível de atenção. Nossa, isso é muito complicado. Porque cada uma coisa que você pegar vai ser uma coisa. Entendeu? Vai ser humildade, meu amigo. Onde tem humildade, não tem exaltação, aí a coisa flui, que é uma maravilha. Entendi. Onde tem humildade, tem tranquilidade. Eu não digo nem calma, tem uma tranquilidade. Mas só pode ter tranquilidade quando você percebe a calma. Sem percepção da calma, não tem tranquilidade. Entenderam? Porque não está dentro, está fora. É dentro quando interage, mas sem a interação não aparece. Então o orgulho não deixa a virtude ir para dentro. Por isso que é superficial. Então a resposta é essa. O orgulho ele é um desequilíbrio, porque ele grita, ele impõe, ele se apresenta. A humildade não precisa se apresentar, ele existe. Quem existe já é. Quem existe já está. Não tem como ele não ser visto. O orgulho ele quer ser visto. A humildade ela não precisa ser vista. Ela não precisa, e não é que ela foge, porque fuga é orgulho. Entenderam? Que a sutileza, quando eu esconde porque tem medo. Orgulho. Porque o orgulho é conflito. Humildade ela não tem medo, ela está lá.
Ela não tem... ela está na linha do aprender. Quando eu estou aprendendo, tem esforço da atenção. Mas tem um movimento extraordinário, que é aprender, que é captar. Para isso não ter esforço. Porque se eu tiver esforço, eu não estou captando. É da natureza. A humildade, ela tem esses aspectos. Ela assimila, ela se submete para aprender. O que torna ela ainda mais potente. Beleza? Então, é uma complexidade. Mas é complexa, é isso. Lembrai-vos, aquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e que se consideram de essência mais pura do que o do pobre. Eu quero só voltar uma colocação dele aqui. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, por que o Cristo prometia o reino dos céus ao mais pobre? Prometia. Porque a promessa, ela está em qual campo? Toda promessa, ela está em que campo? Futuro. Então, ele prometia. Mas por que ele prometia para os mais pobres? Elas tinham mais chance ali. Não é isso não. Não. Não, jamais. Já está no Foi futuro. que tinha mais probabilidade de acertar, não? Não poderia ser mesmo. Quer dizer, o pobre também tem chance de Por que errar. o Cristo afirmava que o reino dos céus era para os pobres? Não era o pobre do espírito que estava falando? Pobre de espírito. Os pobres de espírito. O pobre do espírito não era o pobre material. Não tem nada a ver com material. Primeiro que não tem nada a ver com material, ok? Entendi. Por que ele prometia? Mas o que é o reino do céu que ele fala? Estados de... Nós já descobrimos, o reino dos céus representa estados De vibração. consciência. Estados vibratórios, tudo isso está presente. Então, quando ele está falando desse campo, por que ele tem certeza dela? Não é que o pobre do espírito já tem um pouco mais de consciência, não? Porque o Cristo lidava com pessoas que já tinham conquistado essas virtudes. Porque se ele não tivesse lidando com elas, ele não poderia falar dela. O Cristo fala com certeza absoluta. Uma certeza que nós não conhecemos. Ele fala porque tem. Que existe. Então ele afirma. E se existe, nós podemos alcançar, desenvolver. Então ele fala. Ele não cria, ele não ilude. Isso não tem ilusão com ele. Tem o que é. Ele fala com certeza absoluta. Entenderam? Não está a colocação do Cristo não está nas posições. nem exposição, nem ilusão, nem Conjectura. ludibriar alguém, não. Aquilo mesmo. Ele era o representante maior para nós. Então, ele falava com certeza absoluta. Só fala daquilo que existe. Por isso que ele falava que as bem-aventuranças é uma conquista do ser na evolução para o futuro. E ele não possível chegar a ele não alcançar. falava nada superficial. Isso aqui é impressionante. Nada superficial. Superficialidade só nós. Nós éramos superficiais o tempo todo perto dele. Porque qualquer coisa que a gente apresentasse para ele não era real. Os apóstolos estavam com ele, mas não estavam com ele. Nenhum estava com ele.
teriam que alcançar aquela posição. Ele sabia disso. Ele precisava ajudá-los a desenvolver. Ele acreditava no potencial deles. Mas ele sabia das nossas limitações. A reencarnação é uma possibilidade de crescer, mas também é uma possibilidade de estacionar, no sentido de não conseguir modificar a proposta que eu vim para modificar. Eu repito aquele campo. Entendeu? Então, a evolução ela tem essas nuances. Mas era o que eu queria pegar aqui da colocação, porque eu não vou nem perder o tempo com riquezas da terra, porque a riqueza da terra tem a ver com orgulho, que é a ilusão que nós carregamos. Eu tenho muito dinheiro. Não, você não tem muito dinheiro. Porque, na verdade, o que nós temos? Você está com o dinheiro. Não tem. Entendeu? Como é que nós nos iludimos? Eu tenho. Não, você não tem nada, meu filho. Nada. Você está. Você está numa condição. Você está numa situação que ela pode mudar a qualquer momento. Ela sofre, a lei de mudança, ela chega para ela rápido. E é rápido mesmo. Ah, mas o cara viveu 40 anos, e 40 anos é 4 segundos. Para o ser espiritual é nada. Então, tudo isso é ilusão. Muita ilusão. Então, ela não está no campo material, porque tudo que é do campo material é transitório e ilusório. Humildade não pertence às linhas ilusórias. Ela pertence a uma conquista interna, uma virtudes que nós carregamos onde quer que a gente esteja. Porque aí é o ser atemporal. Ele não está nessa condição. Por isso que a gente nem vai perder tempo na riqueza, beleza, que ele não está aí. Ok? Se eu entrar aí, nós vamos falar bonito e na superficialidade, porque não é isso. Não está nessa ilusão, ele está em outro campo. Mas o orgulho está no campo material. O mais inteligente. Quando é que o inteligente descobre que ele não é inteligente? Quando ele estuda. Não quer? Quando ele estuda. Sabe nada, né? Eu não tenho dúvida. Ok? Então, tudo que... e quando a gente reconhece nós ainda realmente não sabemos nada, nossa inteligência fica submetida a uma condição. Tem uma passagem dos Espíritos que é legal, que ele pergunta assim: por que Deus permite que espíritos com mais experiência encarnem no mesmo planeta, com espíritos com menos experiência? Aí ele escreve uma frase muito legal, que é assim, ele dá um puxão de orelha, que ele fala assim, ele responde, né? De fato existem espíritos com vários graus de experiência na Terra, mas é para que uns ajudem os outros a progredir, e não para nos esmagar com o seu orgulho. Eu guardo essa frase direitinho. Muito bom. Para se ajudar, não para esmagar um ao outro com o seu orgulho. E é sutil, né? Sutil, é muito sutil. Muito sutil. O que faz com que uma pessoa esmague a outra, muitas vezes vem pela pressão externa colocada sobre ele. E ele aceita aquela pressão. Aí ele oprime. Ele vai gerar opressão. Que não deveria. Vamos lá. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos. Pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueira. Pois, então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Isso na terra, ok? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuís nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus,
que valem tanto quanto tu. Por exemplo, a riqueza, né? A riqueza gera processo kármico? Depende de como eu conduzo a riqueza. Sim, a riqueza na mão de alguém. Se a riqueza chega para mim, chega para você, chega para qualquer um, ela pode gerar um processo kármico para nós? Se eu não souber conduzi-la de forma adequada? Sim. Sem dúvida. E ela, na verdade, era um elemento completamente o quê? O que ela é em relação ao ser humano? Ela é só, eu penso que ela é só uma ferramenta para que a gente possa O carro é uma ferramenta, é um instrumento que você realizar possa as nossas conduzir. tarefas. Né? Dependendo de como eu o utilizo, vira um processo kármico. Redesenha o movimento que eu tenho que fazer em relação ao futuro. Então a riqueza, que é um elemento neutro, vira um processo de definição de provas na evolução do ser, quando ele volta para a Terra. E que não deveria, porque é a má direção. Então, porque o desafio real não está na riqueza e nem está na pobreza. Entende que pobreza e riqueza é só uma condição que eu estando na riqueza ou na pobreza, eu tenho que desenvolver valores de qualquer maneira. O pobre ele tem que desenvolver praticamente os valores que o rico precisa desenvolver. O que nos iguala, no sentido de que os desafios existenciais, ele não tem privilégio, ele é para todos nós. Que são as virtudes, desenvolver virtudes. Todo mundo tem que desenvolver virtudes. Por que nós temos que desenvolver virtudes? Porque sem elas não evolui. Não evolui, não tem crescimento, não tem. Então, a busca de virtude é um dos maiores desafios existenciais. Porque a virtude, ela não está fora. Ela está dentro. Mas nós nunca a percebemos. Né? Nós nunca percebemos. Vamos mudar esse termo que ficou muito estranho. Nós não percebemos a riqueza em nós. Porque não sabemos nem o que é a riqueza. Tá claro? Como nós nem sabemos o que é a riqueza, aí nós entramos numa linha evolutiva que ela define quais valores nós temos que desenvolver. Por que é assim? Porque no mundo espiritual, o valor que eu tenho que desenvolver no mundo espiritual não é o valor da Terra. Vê se vocês entendem isso. O mundo espiritual fora da matéria não tem nada a ver com a matéria física, mas elas interligam, elas estão extremamente interligadas, mas os valores não batem. Eles não batem. O plano espiritual tem valores completamente diferentes. Assim, do ponto de vista espiritual, quando a gente está no plano espiritual e a gente pensa em reencarnar na Terra, o fato da Terra ter uma diversidade de oportunidades, isso faz com que a Terra seja uma escola muito fértil, um solo fértil para a gente poder crescer, né? E um grande desafio. Eu acho que, por exemplo, uma dessas coisas é a diversidade de riquezas. Você tem uma diversidade de riquezas. Eu acho que isso é até uma dádiva, porque isso é oportunidade para a gente poder escolher onde a gente quiser. Eu quero ser pobre, eu quero ser rico, eu quero ser pobre em tal lugar, quero ser rico. Então, eu acho que a diversidade de riqueza pode ser até uma coisa que muita gente combate, né? Mas que é uma coisa que pode ser boa para o espírito, em termos espirituais. Ela é boa no sentido evolutivo, Isso. mas ela é um desafio porque você sabe, estando no mundo espiritual, você sabe que tudo que está ali na Terra, o que ele é? Assim, para o espírito é inútil, né? Em termos espirituais. Entendeu isso? No mundo espiritual, é porque eu estou nele. Porque no mundo espiritual, eu tenho que trabalhar. Mas eu trabalho para quê? Para que eu trabalho no mundo espiritual? Para você evoluir. Para evoluir, para se sentir útil. Na Terra, você tem que trabalhar para quê? Sobreviver.
Sem trabalho, você quase não vai sobreviver. Você vai penar. Entendeu? O mundo espiritual não tem isso, de você processo de penar. aprendizado, né? Um processo de aprendizado. O cara tem que reencarnar para ter riqueza. No mundo espiritual, você precisa de quê? Nada. Mas a riqueza é importante. Importante para quem? É importante para pelo menos o espírito ter uma noção do que é riqueza. O espírito, pelo menos uma vez na vida, ele Qual que vai é ter que ser rico. o que o espírito precisa aprender com a riqueza? Você entendeu o meu ponto? Sim, o que é uma riqueza um espírito mesmo, que nunca né? encarnou rico, ele tem uma falha. Ele precisa de encarnar rico pelo menos uma vez. Sim, ele tem que reencarnar rico ou pobre. Os dois, claro. Para quê? Para ele ver o que é um e o que é outro. Para ele perceber que nenhuma das duas não tem a menor importância. não é que não tem importância, tudo é importante. É que na riqueza ele não pode se prender. Ele pode se prender à riqueza. Ele já é o rico, que ao ter a riqueza se tornou pobre, porque a riqueza tampou na riqueza dele. Tá dando para entender? E o pobre, ele gera ânsia de obter, porque ele não precisa, porque ele já tem. Ele não precisa de obter na pobreza. Então, elas viram um grande desafio porque um tampona um estado, o outro ele necessita de algo que ele não precisa. E é da ordem da necessidade, é da ordem física. Entenderam a contradição? Mas ele precisa, está precisando. Hã? Ele precisa. Ele precisa para desenvolver uma coisa chamada desprendimento. Ele precisa para descobrir que, apesar de necessitar, ele só precisa gerar pequenos movimentos, porque nós precisamos de muito pouco. Só que nós não nos contentamos com pouco. Nós queremos muito. Nós precisamos de muito pouco. Só que nós nos habituamos para uma tentativa de preservação a ter muito. Aí criamos os excessos, apegos, aí criamos ciclos reencarnatórios na Terra. Por isso que tem espírito que fala assim, dependendo da posição que ele, do nível mental dele, fala assim, não, eu quero reencarnar num lugar onde a tecnologia nem tenha chegado. Porque aquele lugar lá, provavelmente, ele retrata muito mais a condição espiritual do que aquele de muita tecnologia. Porque quanto mais nós desenvolvemos, mais complexo nós vamos tornando os nossos desafios. Mas você lembra daquele morador de novo que tinha lá no Pedro Estaca? O pai dele morreu, não deixou a fazenda para eles. Ele saiu da fazenda e veio morar lá. Porque não aguentava discussão, uma briga lá por causa da... Complexo. Não dá para a gente avaliar. Não dá né? para entender o que está interessado. Não dá para avaliar. Ligamos, você lembra que nós ligamos para a irmã dele? A irmã dele falou assim, é verdade o que ele está falando com vocês. Manda ele embora para nós, eu pago a passagem para vocês, eu mando para vocês. Ele falou assim, Quero fazer aqui a confusão. não quero que eu chego lá, começa, o gado é meu, a casa. Mas não adianta ele fugir, porque Mas ele fugia demais, ele morreu. ele fugir é pegar um talento e esconder. Ele esconde talento, e aí vem uma complexidade. Mas como é que você vai fazer uma pessoa dele? Não aceita isso. Só no mundo espiritual. Mas ele não aceitava a briga, a confusão. Aí reencarna no meio da briga e confusão. Pois é. São os desígnios de Deus, a gente não pode fugir Não deles. tem escapatória, né? Não. É a dureza do nosso coração. Nós somos pessoas muito duras. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui no Evangelho por enquanto, no sentido do... tem que parar mesmo. Já deu, gente. Um abraço.